Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando o Senhor mora no nosso coração, Ele governa os nossos pensamentos. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós confiamos na Sua palavra e em tudo aquilo que o Espírito Santo coloca dentro dos nossos pensamentos. Então, quando nós pensamos da forma que Deus pensa, isso é a sabedoria. Então, quando nós vivemos com sabedoria, tudo aquilo que nós fazemos reflete aquilo que Deus ensina e dentro de nós, o caráter de Deus, ele começa a existir. Quando nós vivíamos afastados do Senhor, nós vivíamos segundo os nossos próprios desejos, aquilo que vem de fábrica em nós, o pecado. E tudo aquilo que nós sabíamos dependia da nossa capacidade de replicar as coisas que outras pessoas nos ensinaram. Então era assim que nós começávamos a escrever as primeiras palavras na nossa vida, sempre observando. Em algum dado momento da nossa vida, nós ouvimos alguém dizendo: isso é a letra A. E depois daquilo, sempre que a gente via aquela grafia ou aquele símbolo, a gente sabia que aquilo significava aquilo. E assim nós fomos moldando o nosso caráter de acordo com o que o mundo ensinava. Mas para que eu possa aprender o que é a vontade de Deus e o que vem de Deus e o que não vem, somente através da Sua palavra. E não é a palavra que ensina. Porque aquilo que está ali dentro, sem o Espírito Santo, não significa nada. São apenas palavras, como um livro qualquer. Mas quando nós lemos aquelas palavras com fé, aí sim, tudo muda na nossa vida, principalmente os nossos sentimentos. Porque somente na presença de Deus que nós podemos sentir o Seu amor, sentir a esperança, a paciência e tudo aquilo de bom que vem através dos frutos do Espírito Santo. Então a leitura, a palavra de Deus, não é algo que nós fazemos para aprender quais são os versículos, mas para mostrar para Deus que nós queremos estar na Sua presença. Então todas as vezes que nós lemos a palavra, é como se nós estivéssemos orando, conversando, buscando, se interessando, gastando tempo. Se a gente vai em Provérbios 3, versículos 5 a 8 e 11, a palavra do Senhor ela diz assim: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado, pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Filho, preste atenção quando o Senhor Deus o castiga e não se desanime quando Ele o repreende. Então, no provérbio de Salomão, ontem a gente falou de provérbios também, ele está explicando um pouco sobre a sabedoria. Salomão podia ter pedido tudo para Deus, mas ele pediu sabedoria para poder governar o corpo. É como se ele tivesse pedido para Deus: Senhor, me ensina a reconhecer a Sua voz, me ensina a pensar como Você pensa. E assim nós vamos conseguindo compreender como são as coisas. E nessa vida sempre vai existir uma batalha entre o bem e o mal. E nós nascemos já servindo o mal. Não existe pessoa boa sem Deus. Não existe amor sem Deus. Não existe sabedoria sem Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é recalibrar a nossa mente. Não é porque você tem uma faculdade, um doutorado, ou porque uma pessoa é especialista em alguma coisa humana, que essa pessoa ela vai ter sabedoria. Ela não vai ter, porque a sabedoria implica na presença de Deus. Não é porque uma pessoa tem olhos que ela pode ver, ela vê porque existe a luz.
Ainda que ela tenha olhos, se não existir luz, ela não pode ver. Então não está em nós a vontade de poder ver, mas ela vem de Deus. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Pensa que dentro da nossa mente, o tempo todo nós estamos pensando em alguma coisa. Ou nós estamos aceitando, ou nós não estamos aceitando, ou nós estamos questionando, ou não estamos questionando. Então existe um tempo que é o agora, o tempo presente, onde nós nos alimentamos, onde nós comemos, onde nós temos as nossas necessidades. Mas dentro de nós existe um outro tempo. O tempo onde ou você vive o presente, ou você questiona presentes passados, por coisas que aconteceram, por erros que cometeram, por expectativas que foram frustradas e assim vai. Ou você está insatisfeito com o seu presente, pensando no futuro, fazendo planos para o futuro, olhando aquilo que você gostaria ou não. Se nós vivemos o presente, é sinal que nós estamos utilizando a sabedoria de Deus. Se nós não vivemos no presente, estamos questionando e não aceitando as coisas que aconteceram, isso prova que você está distraído. Isso prova que você não está conectado a Deus. Porque quando nós começamos a nos arrepender, é como se nós estivéssemos abrindo mão de um passado, dizendo: olha, Senhor, eu não gastei bem o meu tempo aqui, o mal que eu recebi foi o mal que eu plantei, eu fiz escolhas que eu não levava em conta, aquilo que você ensina, eu não tinha a sabedoria que eu tenho hoje, e é normal. Só que conforme nós vamos lendo a palavra de Deus, eu tenho que aprender a confiar nele. E confiar é não questionar. Confiar é aceitar aquilo que Deus diz, da forma que Ele diz, do jeito que Ele diz. Sem querer dar jeitinho, sem querer criar um meio termo daquilo, sem querer pegar a palavra e deturpar ela, colocando o que eu gosto e o que eu não gosto, o que eu acho, o que não é, o que é justo para Deus e o que não é. Então, quando eu confio em Deus de todo o coração, eu estou dizendo para o Senhor: Senhor, tudo aquilo que o Senhor fizer para mim tá bom. Eu confio em você. Indiferente de eu querer ficar bom, será que isso é verdade? Será que Jonas foi comido por uma baleia mesmo? Será que Jesus ressuscitou? Será que o mar ele foi aberto? Será que Lázaro ele ressuscitou também? O que será que aconteceu? Então, quando eu começo a colocar dúvidas sobre as coisas que aconteceram na palavra de Deus, duvidando da soberania de Deus, as coisas elas começam a fugir do controle. Então, se eu creio no Senhor de todo o coração, eu vou ouvir tudo aquilo que Deus diz. Se Deus diz para perdoar, eu perdoo sem pensar no que os outros vão pensar, sem pensar no que os outros vão achar. Se Deus diz para mim não fazer, eu não faço, sem me importar com a opinião de outras pessoas. E o diabo sempre ele vai falar, sempre ele vai questionar, sempre ele vai caçoar, sempre ele vai tentar diminuir. Mas a única coisa que o diabo tem são palavras. Palavras. E se você se sentir seduzido pelas palavras dele, você está dando controle da sua vida a ele. Porque quem controla os teus pensamentos, controla também os teus passos. Lembre de Deus em tudo o que fizer. Então a nossa vida, sempre nós vamos ter escolhas, sempre vão estar acontecendo alguma coisa. Se nós temos uma vida cheia do Espírito Santo, nós lembramos de Deus a todo momento. Você consegue enxergar o Senhor em todas as situações, seja num pôr do sol bonito que você vê, seja num arco-íris que você encontra depois de um dia de chuva, seja numa oportunidade que você tem de conversar com alguém. A nossa intenção sempre é levar Jesus para as pessoas. Porque se Jesus mora nos meus pensamentos, Ele também habita nas minhas palavras e Ele lhe mostrará o caminho certo. Então, se eu caminho com Deus, a minha vida se torna algo melhor, porque os meus passos refletem os passos de Jesus, os meus pensamentos se tornaram os pensamentos de Deus, e eu lembro de Deus a todo instante. Por que eu falo que quando a gente abre a palavra de Deus, nós estamos lembrando de Deus, nós estamos mostrando a nossa intenção para Deus? Quando você coloca um louvor para tocar, você está lembrando de Deus. Quando você frequenta uma igreja, você está lembrando de Deus. Quando você está orando, você está lembrando de Deus. E na sua vida, quantas vezes você lembra de Deus? Ou só lembra de Deus
quando as coisas dão errado. E aqui você entendeu por que deu errado. Porque você não colocou Deus lá no começo. Ou Deus permanece conosco o tempo todo, ou nós vamos chegar com a luz e depois voltar à escuridão. Ou é o tempo todo para que você possa ver, ou a escuridão ela vai voltar. E isso tem que ficar muito claro dentro de nós. Não fique pensando que você é sábio. Não fique pensando que você sabe tudo. Não fique pensando que você já aprendeu. Ah, eu já aprendi, eu já não caio mais nisso. Não fica pensando que você já conquistou o que tinha que conquistar, que você já está seguro. A sabedoria, ela depende de Deus. A palavra é a luz que nos guia. Lembra sempre, se eu esquecer Jesus, a luz apaga. É imediato. Eu vou entrar novamente na escuridão. E de repente nisso eu posso me tornar arrogante ou orgulhoso, tentando me esquecer de Deus, não me colocando mais na posição de servo, achando que eu mereço. Porque são justamente essas concessões de fazer errado que no dia a dia destroem a nossa vida. É assim que você sabota o seu regime, é assim que você sabota as coisas que eram boas para você, é sempre com uma concessão. Ah, hoje estou cansado, hoje não tive tempo, hoje não é para mim, hoje é aquilo. Mas para fazer as coisas erradas, sempre é momento oportuno. Para fazer aquilo que é certo, sempre precisa de uma confirmação de Deus ou de outra coisa. Tema o Senhor e não faça nada de errado. Então o temor do Senhor é o quê? Eu já falei sobre isso diversas vezes, é o respeito. É eu pensar no que Deus vai pensar. Se os meus pensamentos estão o tempo todo no Senhor, eu penso como Ele pensa. Se eu sei que algo é errado, eu não vou fazer. Porque se eu fizer algo que é errado, aquilo vai incomodar. Por isso que quando nós passamos do ponto em algumas coisas, vem aquele sentimento de arrependimento. Porque é o próprio Espírito Santo estando triste conosco. Quando nós oramos, quando nós queremos buscar a Deus por reconhecimento. Porque tem pessoas que acham que conversam com Deus, mas estão conversando consigo mesmas. Porque eu tenho que entender que a presença de Deus, ela não é apenas um pensamento, mas é algo que eu posso sentir. Ela nasce sobre a minha vontade humana, porém aquilo que eu sinto é divino. Não tem como eu sentir coisas boas sem Deus estar perto de mim. Então, se eu faço algo errado, aquilo já me incomoda. Tem um exemplo que a gente olha na Bíblia, que Davi ele resolveu contar ao povo de Deus que ele governava para saber o tamanho do exército que ele tinha. Será que Davi iria deixar de vencer pelo tamanho do exército ou era Deus que dava a vitória para Davi? Então pouco importava a quantidade de pessoas. Depois que ele fez essa loucura de contar as pessoas para saber o poder do exército, durante 9 meses ele ficou fazendo isso. Quando ele soube o resultado, a palavra fala, e ele sentiu que fez algo errado. Então os nossos sentimentos são a nossa conexão com Deus. Se você busca o Senhor o tempo todo, se a palavra te ensina o que é certo e o que é errado, você tem que buscar fazer isso sem pensar se isso é certo, sem pensar. É isso que a palavra de cima diz. Não se apoie na sua própria inteligência. Pois isso será como um bom remédio para curar as feridas e aliviar os seus sofrimentos. Então, se eu deixo de pensar na minha própria vida, na minha própria sabedoria, nas minhas próprias escolhas, e começo a deixar Deus guiar o meu coração sobre o que eu tenho que fazer ou não, isso vai fazer o quê? Vai começar a curar a minha vida e os meus sentimentos, aquelas marcas dos erros que eu tive, das coisas que aconteceram, das coisas que me chateiam, dos gatilhos emocionais que eu tive, das coisas que eu não consigo aceitar. E assim nós vamos começando a tirar todo aquele peso de dentro de nós. A cura vem através da palavra de Deus, porque a presença do Espírito Santo provoca isso. Então ela vai aliviar os meus pensamentos, ela vai aliviar o meu coração, ela vai aliviar o meu sofrimento, entre outras coisas. Filho, preste atenção quando o Senhor Deus o castiga. Esse castiga dá às vezes a impressão que Deus vai vir fazer mal, que Deus vai vir bater em você. O castigo de Deus é diferente, ele tira a luz. Você não quer saber de mim, eu vou sair de perto de você. Deus saiu de perto de nós, já não tem mais luz. Então eu tenho algo para comparar os bons sentimentos da presença do Senhor e os maus sentimentos que vêm pela ausência dele.
O castigo de Deus é justamente esse, ele não muda a natureza de quem ele é, ele sempre permanece sendo amor e ele sempre permanece sendo bom. Porém, nós temos o direito de escolha, o livre-árbitro. Então, se os meus pensamentos querem refletir a inteligência que está em mim, a vontade que está em mim, o desejo que está em mim, tudo bem. Quer viver na escuridão, quer seguir os teus caminhos? Pode seguir, mas eu estou indo para o céu, você vai seguir para outro lugar, então nós não vamos caminhar junto. Então o castigo de Deus é justamente isso. E não desanime quando ele o repreende, porque muitas vezes nós vamos ler a palavra de Deus e vamos encontrar o nosso pecado, a nossa repreensão, a nossa culpa. Então eu não posso ficar desanimado, eu não posso parar nisso como se o meu pecado ele fosse imperdoável ou como se um erro que eu tivesse cometido no passado fosse algo que não pudesse ser substituído. Quem somos nós para dizer quais são os planos de Deus? Mas nós podemos saber que tudo aquilo que acontece longe do Senhor não dá certo. Não dá certo, por mais que eu insista, por mais que eu tente, principalmente as relações pessoais que nós temos em todos os âmbitos da nossa vida. Todas as vezes que tiver um espírito perto de nós, nós podemos ter uma mente controlada por Deus ou por diabo, independente se essa pessoa é seu parente, é seu pai, é sua mãe, é seu filho. Nessa batalha espiritual não existe trégua e não existe o meio. Se uma pessoa ela não segue a Jesus Cristo, ela não entregou a sua vida ao Senhor, ou ela não deixou os teus pensamentos alinhados com os pensamentos de Deus, não adianta. Não adianta a gente querer achar que isso vai mudar ou não. Por quê? Porque é assim que o Senhor ele mostra as coisas para nós. É através dos nossos sentimentos, é através da nossa percepção, é através do nosso coração, é através do nosso conhecimento. Então nós temos que aprender a escolher e saber que certas coisas nós sofremos sim, mas são as consequências da nossa própria teimosia. E se eu continuo insistindo nas mesmas coisas, eu vou continuar sendo corrigido nas mesmas coisas. E nós temos que entender que nós temos uma vida inteira para buscar o Senhor e para servir. E se nós deixamos para fazer isso lá no final, o que vai acontecer conosco? Nós vamos passar uma vida de sofrimento, longe de Deus, sem propósito, buscando as coisas do mundo, com dependência emocional, com dificuldades, com doenças e com tudo aquilo que é a vida normal de todas as pessoas. Você vem notando e percebendo que cada vez as pessoas elas estão mais enfermas. E muitas das doenças que são diagnosticadas hoje, elas não estão ligadas a deficiências físicas, mas a deficiências na mente das pessoas, no psíquico delas. Por quê? Porque cada vez menos a mensagem de Deus verdadeira é pregada. E a palavra nos ensina que nos últimos tempos as pessoas não suportarão a sã doutrina e ajuntarão mestres para si mesmos. Eu digo por mim mesmo, eu prego a palavra. Tem gente que não gosta da palavra, mas ela é cristã. Por quê? Porque dentro da palavra que eu prego não está a doutrinação que ela acredita. Ao invés de acreditar na palavra, ela prefere acreditar nas pessoas. E Deus está dizendo, não se apoie na sua inteligência, creia na palavra. Mas não. Depois não sabe porque sofre, porque é triste, porque vive chorando, porque vive reclamando, porque vive fazendo fofoca, porque vive mentindo, porque vive desanimado, porque vive sem propósito de vida. É simples. Não tem uma vida cheia do Espírito Santo, porque Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Se você busca coisas que partilham a glória, que inclui coisas que não são de Deus, que tenta criar um mix de religião onde você ama mais as pessoas porque você tolera o pecado, tá tudo errado. Se o pecado fosse bom, para que Jesus ia morrer numa cruz? Para quê? Se não tem importância, se é uma coisa que Deus não liga. Se a gente continua lendo lá em Provérbios 3, versículo 21 a 26 e 33, a palavra do Senhor diz assim: Filho, tenha sempre sabedoria e compreensão, e nunca deixe que elas se afastem de você. Elas lhe darão vida, e uma vida agradável e feliz. Você caminhará seguro e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo a noite inteira. Você não ficará preocupado com os desastres que caem de repente, como uma tempestade sobre os maus. Pois o Senhor Deus lhe dará segurança e nunca deixará você cair numa armadilha. O Senhor amaldiçoa a casa dos maus,
porém abençoa o lar dos que são corretos. Então é a continuação do que a gente estava lendo acima. Salomão ele continua ensinando: filho, tenha sempre sabedoria e compreensão. Sempre que você lê a sabedoria, a palavra sabedoria é: filho, pense sempre da forma que Deus ensina. Aceite aquilo que o Espírito Santo coloca dentro do coração. E o que o Espírito Santo pede? Para que nós possamos amar as pessoas. Primeiro amar a Deus acima de todas as coisas, depois amar o próximo como a mim mesmo. O Espírito Santo vai pedir para mim perdoar, para mim pacificar, para mim pregar a palavra de Deus, para mim ajudar as pessoas, para mim não olhar os meus próprios interesses, para mim não olhar com maldade, para mim não mentir, para mim não enganar, para mim não fazer fofoca, sabe? Para mim não ter uma vida descontrolada, para mim não ter dependência emocional sobre as coisas, para mim não acreditar nas coisas erradas. O Espírito Santo vai querer que eu busque a Deus a todo momento. Você olha que Jesus conversa com Deus o tempo todo. Tem alguém pedindo alguma coisa para ele está ali pedindo para Deus as coisas. Cada vez que ele conversa com Deus, a gente pode ouvir porque ele diz aquelas coisas, mas é assim que nós precisamos fazer. O Senhor, ele precisa estar dentro das nossas decisões. O Senhor tem que estar junto conosco quando nós temos a oportunidade de comer algo, de agradecer sobre as coisas que acontecem, quando algo de ruim deveria acontecer e não acontece. Por mais que a tua vida hoje possa não estar do jeito que você gostaria, porque hoje você começou a despertar, você começou a reconhecer e ver que você não era tão bom ou boa quanto você pensava, que as coisas que aconteceram no passado já não tem mais sentido, já não tem mais nexo, que você não é mais a pessoa que você era antes, e tá tudo bem. Todos nós passamos por esse processo de conversão, de arrependimento, de entrega para Deus, de convencimento. Sabe, aonde a gente para de questionar o Espírito Santo e começa simplesmente a agir mediante ao que ele fala, sem pensar em mais nada, a não ser em agradar a Deus. E nunca deixe que eles se afastem de você. Se o Espírito Santo sair de perto de mim, eu não tenho sabedoria e eu não tenho compreensão. Se você olhar, diversas vezes a pessoa vai falar assim: eu não entendo por que ele fez isso. Eu não entendo por que isso aconteceu. Falta de sabedoria. Porque se eu vivo numa batalha espiritual e o mal ele é mal, a maldade que vem das pessoas é a servidão da mente delas ao diabo, a Satanás. Se ela faz alguma coisa que é boa, é Jesus. O problema é que nós não escolhemos as coisas da forma que Deus diz que elas podem dar certo e no final nós não queremos aceitar o resultado, principalmente da nossa vida e das nossas escolhas. E elas lhe darão uma vida, mas uma vida agradável e feliz. Quem vai dar uma vida agradável? A sabedoria e a compreensão. Quem vai dar uma vida agradável? A presença do Espírito Santo. Gálatas 5:22. Os frutos do Espírito de Deus são paz, amor, alegria, felicidade, amabilidade, humildade e autocontrole. Então, se o Espírito Santo está perto de mim, a sabedoria de Deus está dentro de mim, ela governa os meus pensamentos. Se ela governa os meus pensamentos, eu faço aquilo que é direito, aquilo que é certo, aquilo que agrada a Deus. Se eu faço o que agrada a Deus, eu não preciso de correção, eu não preciso de repreensão ou de instrução, sinal que eu já aprendi aquilo que Deus gostaria. E a obediência a Deus é justamente isso, é fazer da forma que o Espírito coloca dentro de nós, sempre fazendo certo do jeito certo, sem se importar com o que as pessoas vão pensar, porque o temor do Senhor é se importar com o que Deus vai pensar. Olha como a gente tira o temor de Deus e coloca o temor nas pessoas. Eu posso respeitar o meu pai e a minha mãe, e eu devo fazer isso, porque a palavra fala: honrai pai e mãe. Só que o respeito ao pai e à mãe não é muitas vezes aceitar um conselho que eu sei que vai contra Deus, mas é eu tratar todas as pessoas com igualdade, com educação, com dignidade, sabe? Sem ser aquele que vira uma pedra de tropeço para as pessoas, querendo influenciar, querendo dar conselhos. Se eu tenho que aconselhar alguém, eu dou segundo a palavra de Deus, porque se é ela que guia os meus pensamentos, é sobre ela que eu posso falar com outras pessoas. Passou disso, é especulação. Então, se eu quero ter uma vida agradável e feliz, eu dependo de Deus. Você caminhará seguro e não tropeçará.
Quantas vezes nós já não caímos, quantas vezes nós já não quebramos a cara ou pagamos para ver e deu tudo errado. Então, se Deus estivesse conosco, nós não estaríamos caminhando para esses lugares, porque quem caminha na escuridão não vê para onde vai. Se ele tropeça em alguma coisa, ele nem sabia que aquilo estava naquele lugar. Ele não consegue ver se existe um precipício na frente, ele não consegue ver nada. Porém, se ele estiver andando por um precipício e cair, as consequências vão ficar na vida dele. Não é porque você não está vendo que você não vai poder sentir. Uma coisa não está conectada à outra. A garantia da visão que você poderia ver o precipício é a sabedoria que estaria dentro de você dizendo, olha, se eu der um passo a mais, não vai acabar bem. Então você aprende a contornar as situações, a sair dos momentos que são traumáticos, ao invés de começar a acumular aquilo dentro de você. E dentro de nós vai virando um acúmulo de mágoas, de saudades, de nostalgias, de questionamentos, de atitudes e tudo aquilo. E aí quando você deita na tua cama, você dorme? Não. Por quê? Porque a tua cabeça ela não para. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo a noite inteira. Eu posso falar por mim mesmo, porque praticamente dos 15 anos, sei lá, para frente, eu dormia só de manhã. Ia para a escola, dormia à tarde e à noite acordado o dia inteiro. E vivia só à noite acordado. Acho que até os 35 anos foi assim. Eu dormia pela manhã, depois quando eu comecei a trabalhar, e ficava acordado a noite inteira. Por quê? Porque eu tinha insônia. Eu deitava e ficava, rola para um lado, rola para o outro, rola para um lado e rola para o outro, até que eu desisti. Falei, não vou dormir. Então eu só dormia quando meu corpo estava extremamente exausto e cansado. Extremamente. Por quê? Porque eu não acreditava em Deus. Não tinha a sabedoria de Deus, não tinha os pensamentos de Deus, não tinha os sentimentos de Deus e não tinha nada. E eu achava que isso iria aparecer na minha vida quando eu conquistasse as coisas financeiramente, quando eu conquistasse as coisas emocionalmente, ou quando o meu pai ou a minha mãe ou alguém fizesse exatamente aquilo que eu queria e se o meu passado tivesse... E a gente começa a culpar coisas que não tem nada a ver. Não tem pé e não tem cabeça. Tem pessoas que têm aquilo que a gente acha que se tivesse seria feliz e elas são infelizes. Qual que é o nexo? Então o diabo ele ilude. Para ele não precisa ser a verdade é aquilo que você acredita. Se você achar que se você colocar um copo de água em cima de um negócio você vai ter alguma vantagem, tá bom. Se você achar que é a lua, que é não sei o quê, cara, você acha a maluquice que você quiser. Se eu tiver que crer em alguma coisa, eu creio em Jesus Cristo. De resto, para mim, é tudo loucura e maluquice. Então, olha como ele deixa claro que quando você deitar à noite, se você tem sabedoria, se você já se arrependeu, se você está na presença do Espírito Santo, quantas pessoas não relatam que elas escutam o devocional ou hoje elas podem ouvir as músicas e elas acabam dormindo. Ouvindo a palavra de Deus, elas acabam dormindo. Cara, isso é maravilhoso. É sinal que aquilo existe o Senhor. Se você está ouvindo a Bíblia e às vezes dá sono, é porque o Senhor está perto de você. É porque você começou a sentir uma tranquilidade que antes você não tinha. Você não ficará preocupado com os desastres que caem de repente como uma tempestade sobre os maus. Então, para a gente pouco importa o que está acontecendo na casa dos outros. Eu já citei um exemplo de um tempo que eu fiquei sonhando sempre com desastres. Era avião caindo, era sempre alguma coisa ruim, era gente perdendo a vida e era aquilo, e eu sempre estava no meio daquelas coisas. Mas era curioso o sentimento, sempre a gente precisa olhar o sentimento do que a gente acorda do sonho. Se você sente algo ruim, esses sonhos não vieram de Deus. Se você sente algo bom, tranquilidade, paz, isso vem. Então eu estava sempre no meio de coisas que eram desastres, mas eu estava bem, porque eu estava ali ajudando as pessoas, eu estava ali tentando servir, fazer aquilo que Deus... Comigo não tinha acontecido nada. Então, às vezes, a gente tem que notar, pode estar acontecendo, sei lá, o que aconteceu que a gente passou há um tempo atrás, da pandemia, as coisas, e a gente acreditando que determinadas coisas fariam a diferença, e se tivesse acontecido... Cara, nada disso é a resposta. Nada disso é a resposta. Todos nós temos um tempo. Para tudo existe um propósito. Se nós cumprimos o nosso propósito, acabou. Jesus, 33 anos, tinha uma vida inteira pela frente. Ceifar a vida do coitado dentro de uma cruz. Propósito. Então a vida não é durar muito e durar pouco. Tem crianças que o propósito nem chega a ver a luz do dia. Ela já entrega um recado para um pai e para uma mãe dentro da barriga e ali ela nem chega a ver a luz do dia. E ela já entregou, ela já cumpriu o propósito.
de que eles parem para pensar, que eles parem para olhar. E nessa vida você precisa começar a enxergar Deus e não a questionar por que isso é justo ou por que é injusto, porque um tem e o outro não tem. Não tem sobre isso, mas tem sobre você poder conquistar a sua salvação. Pois o Senhor que lhe dá segurança nunca deixará você cair em uma armadilha. O Senhor amaldiçoa a casa dos maus, porém abençoa o lar dos que são corretos. Não é que o Senhor amaldiçoa, o Senhor deixa de estar naquela família. Se eu tenho uma família que ela tem dependência emocional, que as pessoas são infelizes, que as pessoas elas não têm paz de espírito e não tem nada, vai virar um brigueiro. Então aquilo é uma casa amaldiçoada, uma casa desgraçada, diferente de um lar onde as pessoas buscam o Senhor, onde elas louvam os louvores, onde elas oram junto, onde Jesus ele tem um lugar na mesa, onde é uma casa de oração, sabe? Uma casa que se respeita ao Senhor, que se fala de Deus. Essa casa ela vai ser abençoada, a outra não vai. Então não dá pra gente querer viver as coisas da luz sem a luz, não dá pra gente querer viver sem sabedoria. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês aprendam a obedecer o Espírito Santo e tudo aquilo que Ele coloca dentro do coração, que vocês leiam a palavra de Deus, que vocês escutem louvores, que vocês busquem a casa do Senhor. Porém, primeiramente, a nossa casa precisa ser um lugar de oração, é todos os dias, não é só quando se quer, não é só no momento que você tem tempo, não é nada. Se você quer ter uma vida cheia do Espírito Santo e de boas coisas, começa a tomar jeito, viu? Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.